Bentornati, tifosi bianconero. Ciao, tifoseria bianconera. Hoje, sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024. Esse é o Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. E eu peço a você que está vendo pela primeira vez o vídeo, é isso mesmo, é um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Então, já se inscreve e aproveita e ativa o sino, porque você não fica por fora de nada da Juventus. Quando eu falo nada, assuntos que realmente interessam, sem o sensacionalismo dos jornais estrangeiros e dos portais nacionais. Então, quando tiver notícia que não é verdadeira, eu nem vou me perder o tempo de gravar o vídeo. Então, já sabe, esse é o Finestra, seja muito bem-vindo e ative o sino, né? Que assim você não perde os próximos vídeos, não seja um perdedor, não seja um inteirista e fique por dentro da Juventus. Muito bem, hoje eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque eu gosto do Pogba, sempre gostei dele como jogador, sempre foi um jogador de grupo, né, no extracampo. E ontem o Pogba deu uma entrevista que, aliás, não pegou bem para a Juventus, porque dentro da Juventus não pegou bem, porque não teve a autorização, né? Ele ainda é um jogador que está com o contrato em vigência e não pode sair por aí dando entrevista à torto e direito, né? Sem uma autorização do clube. E é normal isso dentro da Juventus, e eu acho que tem que ser assim mesmo. E, por exemplo, né, nós que somos do fã-clube oficial da Juventus, se quisermos dar uma entrevista para qualquer meio de comunicação aqui no Brasil, a gente tem que comunicar a Juventus. Não que ela vá proibir, não é isso. Ela deixa a gente falar. Mas antes tem que comunicar. Olha, eu vou dar tal entrevista para tal órgão. Aconteceu já uma vez, o pessoal da equipe do UOL foi fazer uma entrevista com o nosso ex-presidente, o senhor Giovanni. Aliás, um abraço para o senhor Giovanni, que tem que comunicar a Juventus que a gente vai falar. Então imagina o jogador. E o Pogba deu essa entrevista, dentro da Juventus isso não pegou muito bem, mas o ponto não é esse. Ele falou coisas interessantes. Eu particularmente, como eu falei, gosto muito do Pogba. Não discutimos a qualidade técnica dele. Está com 31, não, 30 anos, né? Ele é jovem ainda, 30, 31. Agora me foge, mas é novo, é um jogador jovem. Que sim, ele estando em perfeitas condições, seria titular na Juventus. E dentre as coisas que ele falou ontem, ele não falou que ele não se vê vestindo outra camisa na Itália, falou que ama esse clube, etc, etc, etc. Falou que não quer também encerrar a carreira e que ele quer sim dar a volta por cima com a nossa camisa e provar que ainda pode ser muito útil para a Juventus, como foi, por exemplo, na primeira passagem. Muito bem. Claro que o Pogba, quando saiu em 16, falou bobagem. Quando chegou no Manchester, falou que estava em Turim passando férias 3 anos. Mas esse tipo de declaração, para mim, entra por aqui e sai por ali. Muitos jogadores fazem isso para jogar para a torcida. Vários, a não ser aquelas bandeiras consagradas. O Maldini não falava para jogar para a torcida. O Del Piero não falava para jogar para a torcida. A única exceção é o Totti, que foi um grande jogador na Roma. Foi uma bandeira romanista, mas como a Roma não ganhou muitos títulos, ele precisa jogar para a torcida e às vezes fala umas bobagens. Mas é tudo fachada, é tudo coisa de fanfarrão. E o Pogba, naquele momento, que voltava para o Manchester, da onde ele surgiu, tinha que fazer uma média com a torcida e falou que passou férias em Turim. Então esse tipo de coisa, para mim, eu não guardo isso como um rancor. Ah, ele falou, mas ele falou da boca para fora, como tantos outros. O problema é que, se você pensar assim, bom, se o Pogba, que é jovem ainda, não tiver nenhuma lesão, ele tem bola para jogar no Juventus? Tem bola para jogar em qualquer clube da Europa, para ser titular. Aí a gente tem aquele torcedor que fala assim, pô, mas com uma perna só ele joga mais que... Verdade. Mas vamos falar sério agora. Não vamos falar da teoria, vamos falar da prática. Infelizmente, o Pogba não tem condições físicas para suportar uma temporada sem se lesionar. Os últimos 3 anos dele, antes da punição, mostraram isso. E não é culpa dele, não é que ele é chinelinho, como dizem, não, é um problema que ele deve ter, um problema crônico,
Eu conheci jogadores do futebol paulista que tinham problemas crônicos, eu não vou citar o nome, e a torcida chamava de chinelinho. E não era. Eu conhecia o médico que cuidava desse cara. E ele tinha um problema crônico, ele realmente tinha um problema crônico. Não era chinelinho. Então, infelizmente, para ele e para nós, bom, você acha que a gente não queria ter o Pogba no time, em plenas condições? O cara sabe jogar futebol. Ele jogou um pouco, né, na Copa do Mundo de 18, foi o último grande suspiro de um bom futebol dele, quando a França ganhou a Copa. Ele tem futebol, ele sabe jogar. Só que não dá para ficar com ele, não dá para contar com ele porque ele se machuca muito, né? Ou por problemas musculares ou por lesões. E outra coisa, ele disse nessa declaração que ele não se, como eu falei, não se vê jogando com outras cores, com outra camisa na Itália, e que sim, que se precisar ele reduz o salário para ficar no Juventus, porque ele quer vencer na Juventus ainda e quer dar a volta por cima. Eu achei muito bonito o discurso dele e acredito sim que ele tem essa vontade interna de dar uma resposta, porque a gente não está na vida do cara, né? Cada um sabe dos seus problemas e falou em trairagem, que os amigos se afastaram dele quando ele foi condenado. Então, nós que estamos de muito longe, a gente não pode querer apontar o dedo para julgar uma pessoa, e no caso aí um jogador. Acredito sim que ele esteja muito afim de dar essa volta por cima, que ele aceita metade do salário, ok, lindo. Mas a questão é, infelizmente, as condições físicas dele não são favoráveis. Esse é o ponto. E aí eu trago para vocês a seguinte informação. É uma informação misturada com feeling de um mero torcedor aqui que acompanha a Juventus há muito tempo, há muitos anos. Eu acho muito difícil a Juventus dar essa oportunidade para ele. E não é porque a Juventus não gostou que ele dê entrevista, não é isso. Eu acho muito, mesmo ele reduzindo o salário. Então eu acho que ele não vai vestir a camisa da Juventus. Ou ele vai ter que procurar outro clube, ou ele vai ter que se aposentar, ou ele vai ter que jogar na Arábia, ou ele vai vir jogar no Brasil, eu não sei. Acho muito difícil ele vestir a camisa da Juventus. A não ser que o Thiago Motta levante a mão e peite, que eu digo entre aspas, tá? Não é que vai ter atrito, a diretoria, e falar, eu quero contar com esse cara, eu me responsabilizo, eu compro a briga, deixa comigo. Aí pode ser, é bem subjetivo, pode ser que ele tenha uma chance, mas eu, nesse momento, eu não acredito, sinceramente, que ele vai ter essa chance, que a diretoria não vai fazer isso, até porque eu tenho uma informação aqui, já vou passar, e que não acredito que o Thiago Motta esteja afim de comprar essa briga, porque ele já falou, numa coletiva passada, que o Pogba foi um grande jogador, deixou no passado. A informação que eu trago para vocês é que a Juventus, conversando com o Pogba, conversando com todas as partes interessadas, já estão conversando, é por uma decisão de uma rescisão unilateral, ou seja, uma coisa amigável, que, portanto, o Pogba vai ter que desistir, né, desse seu sonho de dar a volta por cima. Eu estou trazendo a realidade aqui, muito difícil. Aproveito para dizer para vocês que amanhã tem finalmente a Juventus, nada de data FIFA, aleluia. 3h45, mais conhecido como 15 para as 4, horário de Brasília, Juventus e Lazio. Ano passado a gente passou o carro na Lazio. A Lazio que teve o Di Canio e teve o Di Canio jogou nos dois times, né? A Lazio que historicamente sempre endurece contra a gente. Mas ano passado, em meio àquela bagunça toda do Alegre, a gente jogou muito bem. Duas boas notícias. O Fagioli, que deu um susto no treino de ontem, está liberado. E a volta do EA. Então, se a gente não vai ter o Conceição por aquela sacanagem, pelo menos o EA está de volta e o Fagioli também. Tá aí a grande chance do Dusan fazer 1 ou 2 gols que nos deem a vitória. Eu confesso que estou esperançoso, não vai ser um jogo fácil, a Lazio está jogando bem,
mas eu acredito que contra esses times que saem mais para o jogo, o time do Mota funciona mais, diferente do que foi contra o Cagliari. Portanto, se amanhã tem jogo, amanhã tem Finestra. A gente se vê amanhã. Ótima sexta-feira a todos. Pogba, meu querido, muito obrigado por tudo que você fez pela Juventus. Gostaria muito que você não se machucasse, mas eu também penso igual a diretoria, acho difícil. Infelizmente, é infelizmente mesmo. Like no Finestra, Forza Juve, fino alla fine. Amanhã a gente se vê.